E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carol Almeida e hoje resolvi fazer um vídeo para falar um pouquinho do que eu achei da segunda temporada de The Umbrella Academy, série original Netflix. Já vou logo avisando que esse vídeo vai conter muitos spoilers, então, se você não achou a segunda temporada ainda, vai lá assistir e depois volta aqui para conferir o que eu achei. Eu vou pedir também já para vocês curtirem o vídeo e se inscreverem no canal, além de compartilhar esse vídeo com os amigos. The Umbrella Academy acabou se tornando uma das minhas séries favoritas. Eu adorei a primeira temporada, mas confesso que eu fiquei um pouco receosa para saber o que aconteceria, já que eu percebi que no último episódio, para resolver o apocalipse, 5 utilizou da viagem do tempo para poder tentar evitar que isso acontecesse. Eu fico bastante receosa quando tem essas questões de viagem do tempo, porque muitas vezes eu acho que os roteiristas não sabem utilizar ela da melhor forma. Por exemplo, em Vingadores Ultimato, eu não gosto da forma como que eles utilizam a viagem no tempo para resolver as questões. Mas isso poderia ser uma questão, quem sabe, para um outro vídeo, para eu contar para vocês por que eu não gostei de Vingadores Ultimato. Mas eu percebi que na segunda temporada, a forma como eles fizeram a viagem no tempo é totalmente coerente e faz todo sentido. Até porque a gente percebe que a viagem no tempo de The Umbrella Academy traz consequências para o futuro. Então, a partir do momento que os irmãos, em 2019, através de 5, viajam no tempo para tentar evitar o apocalipse, isso desencadeia alterações no tempo, nas quais vai refletir no futuro. Então, 5 vai, juntamente com os irmãos, parar no ano de 1960, na cidade de Dallas, no Texas. Os irmãos eles vão chegar separados uns dos outros, sendo que Klaus vai chegar primeiro em 1960 e 5 vai chegar em 1963, no exato momento em que está acontecendo um conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Tudo isso foi desencadeado pelo fato do presidente Kennedy ainda estar vivo. No momento em que 5 chega, ele vê seus irmãos unidos utilizando seus poderes para tentar evitar aquele confronto. Neste mesmo momento, Hazel vai chegar e encontrar com 5 e vai levá-lo a 10 dias antes do apocalipse. 5 então vai descobrir que a partir do momento em que ele fez a viagem no tempo com os irmãos, ele trouxe o apocalipse com eles. Então o apocalipse agora vai acontecer em 1963. Então a gente vê que os irmãos eles vão chegar separadamente no decorrer dos anos e a gente vai acabar vendo um pouquinho da trajetória individual de cada um deles. Eu gostei muito dessa temporada porque eles souberam trabalhar muito bem o crescimento dos personagens. Por exemplo, para mim, o destaque dessa temporada, sem dúvidas, foi Diego, até porque ele foi o personagem que mais teve um crescimento pessoal. Ele demonstrou para mim ser o líder do grupo, até porque tomou praticamente boa parte das decisões, deixou de ser a versão piorada do Batman e conseguiu liderar bem os irmãos e ter um relacionamento, a tentar, inclusive ter um relacionamento com Layla, uma das novas personagens da série. Do Luthor, eu não consegui ver um grande crescimento no personagem. Eu acho que ele ainda ficou preso ao fato de sempre ter com ele uma figura paterna ou alguém que cuidasse dele e que delegasse para ele algumas atividades, alguns serviços. Ele, inclusive, começa a trabalhar para um mafioso da época e ele acaba virando tipo um capanga dele, ajudando, auxiliando. Inclusive, ele vai participar de lutas, E todo o dinheiro que ele ganha na luta, a gente percebe que ele passa para esse mafioso, então ele acaba virando realmente uma pessoa dependente. A Allison, nessa temporada, ela foi muito importante, até porque quando ela chega em Dallas, em 61 mais ou menos, naquele momento vigorava as leis de Jim Crow. Essas leis eram de segregações raciais. Então, Allison se tornou uma personagem muito importante porque ela se tornou uma voz ativa na luta dos direitos civis da população negra daquela época. Ela, inclusive, se casa com um ativista na época e ela acaba tendo que seguir a vida dela. Ela acha, inclusive, que ela poderia ter sido a única dos irmãos a terem sobrevivido à viagem do tempo. Então, ela, para conseguir seguir a vida dela, ela se casa e continua fazendo seu trabalho, atuando
pela luta dos direitos civis da população na época. Klaus, nessa temporada, ele se firma mais como um alívio cômico mesmo, e a gente vê ele dividindo muitas cenas com Ben. Nessa temporada, inclusive, o personagem ele consegue amadurecer bastante e até desenvolver mais seus poderes. Eu já não vejo o Klaus mais aquele personagem sombrio, depressivo, e inclusive ele consegue até ficar muitos anos sóbrio, né? Até um momento lá, ele tem um momento de recaída, mas ele se ergue e ele consegue desenvolver bastante seus poderes. O Ben, a gente tem até uma pequena despedida dele, ele tem uma participação um pouco maior nessa temporada, até porque ele até, inclusive, consegue ocupar o corpo de Klaus por um tempo, até por conta dos poderes do irmão. E a gente vê também um pouquinho da história dele, quando ocorreu a sua morte, e o fato dele ter ficado ali com Klaus, ele ter medo mesmo de ir para a luz, né? Então, ele tem uma despedida muito bonita, principalmente na cena que ele tenta ajudar a Vanya a não ocasionar o apocalipse. É um personagem que, de certa forma, vai acabar voltando, até por conta do que aconteceu no finalzinho do episódio 10, né? No finalzinho da segunda temporada. E ele vai voltar meio que numa versão diferente, mas a gente vai discutir isso um pouquinho mais pra frente. O número 5 continua sendo o 5 de sempre. Ele lá na missão de tentar evitar o apocalipse, ele é realmente o porta-voz, é a pessoa que, em certo ponto, une os irmãos para evitar isso. Eu achei muito interessante o fato também deles trazerem o número 5 mais velho, e eu achei bem legal o fato dos dois atores estarem assim bem construídos e assim com características bem parecidas. Foi muito divertido ver realmente as duas versões do 5. E em o 5 também a gente vê excelentes cenas de luta com o personagem. Para mim são uma das partes mais emocionantes da série. Mais animadas. Emocionantes? Animadas. E por último temos a Vanya. A Vanya também tem um crescimento muito grande na série. Ela aprende a controlar seus poderes. E eu acho bonito também o fato dela conseguir ter um relacionamento recíproco nessa temporada e também a extensão dos poderes dela, porque ela consegue passar isso para o Harlan no momento em que Harlan ele afoga no rio e ela o salva. A gente vê que ela consegue então transmitir esses poderes para outras pessoas e eu acho que isso vai ser bem interessante para ser abordado na próxima temporada. Ou às vezes vai ficar esquecido, mas assim, de qualquer forma, até por conta da viagem no tempo e o fato dela, você ir para o passado, você altera o futuro, você mexer com o passado traz consequências, eu acho que pode haver uma possibilidade deles falarem um pouquinho da questão de Vanya transmitir esses poderes e o que aconteceu com a Alan, por exemplo. A gente também vê nessa temporada um pouquinho mais sobre Reginald Hargreaves, que ele fazia parte de uma associação e que, no certo ponto, ele queria evitar o assassinato do presidente Kennedy. Contudo, ele foi traído pela organização na qual ele fazia parte e é revelado pra gente que ele, na verdade, é um alienígena. Eu já até esperava que isso fosse acontecer, porque no episódio 10 da primeira temporada, a gente vê ele com a esposa dele ali, parecia estar num planeta diferente. Então, eu já até estava achando, inclusive, que ele era um alienígena. Os irmãos até, inclusive, reúnem com ele porque eles acham que ele está relacionado com o assassinato de Kennedy. E os irmãos acabam relatando, contando para ele antes do tempo, do fato deles terem sido adotados e tudo mais por ele. Reginald Hargreaves, inclusive, fica um pouco surpreso, até porque ele não esperava adotar crianças. Então ele fica realmente um pouco assim chocado com o que acontece. E a gente percebe que essa conversa vai surgir um efeito no futuro, quando os irmãos eles conseguem evitar o apocalipse. Uma das coisas que eu gosto muito de Umbrella Academy são as cenas de ação, são bem feitas, bem filmadas, muito bem coreografadas. Eu gosto muito, como eu já tinha dito antes, as cenas de ação em que o 5 está são incríveis. E o que ajuda bastante nessa cena é a trilha sonora. A trilha sonora de The Umbrella Academy ela é impecável. Inclusive tem até um momento que eles escolhem a música Everybody do Backstreet Boys.
Eu até achei uma escolha assim, meio inusitada, mas que você percebe como que casa bem com a cena e com o que está acontecendo no momento. Então, assim, as músicas são muito bem escolhidas, a trilha sonora é fantástica. E, por fim, eu vou falar um pouquinho do que eu acho que está por vir para a terceira temporada, se for confirmada pela Netflix, e tomara que vai ser, porque a série está arrasando na crítica e a gente já pode até constar no site Rotten Tomatoes que a série está com 90% de aprovação pelos críticos e tem uma nota também acima de 90% de crítica do público. Então eu acredito que a série possa vir a ser renovada mais para frente. Mas voltando a falar do final, a gente percebe então que tem o fato deles terem viajado no tempo tem consequências e apesar deles evitarem o apocalipse, o futuro em que eles estão é completamente diferente. No momento que eles chegam à mansão, eles veem que Reginald Hargreaves está vivo e eles percebem que Hargreaves adotou outras crianças a não ser eles. E quem é o líder dessa equipe é o Ben. A gente vê um Ben diferente daquele irmão que a gente está acostumado a ver e a gente percebe que ele é o líder ali da equipe, o preferido do Hargreaves. E a gente vê outras pessoas que foram adotadas e a gente percebe também que, na verdade, a academia não é mais a Academia Umbrella, e sim a Academia Sparrow. Aqueles irmãos, eles parecem ter sido mais unidos, até pelo fato de que, naquele momento, eles todos ainda moram na academia, na mansão Hargreaves, e, consequentemente, estão mais juntos. Eu acredito que Hargreaves tomou uma decisão diferente ao conversar com os irmãos em 1963, e aí preferiu adotar outras crianças com habilidades especiais, até porque a gente sabe que não é só os 7 irmãos que têm poderes e habilidades especiais, porque na primeira temporada a gente viu que no dia 1º de outubro de 1989, 43 mulheres ao redor do mundo deram à luz a crianças com habilidades especiais. E a gente, inclusive, vê uma delas na segunda temporada mesmo, que é a Layla, né, o interesse amoroso do Diego. Então, eu acho que essa terceira temporada vai ser basicamente explorar essas outras crianças que nasceram no mesmo dia e as consequências de que a viagem no tempo trouxe para a vida dos irmãos. Vale lembrar que The Umbrella Academy é baseada nos quadrinhos de mesmo nome, produzidas pela Dark House. Ela é escrita por Gerard Way, o vocalista do My Chemical Romance, juntamente com o quadrinista brasileiro Gabriel Bá. Os quadrinhos atualmente eles estão no 3º volume e a gente vê, inclusive, que termina contando sobre a Academia Sparrow. Então, realmente, eu acredito que a terceira temporada, as novas histórias que vão ser contadas de The Umbrella Academy, acho que vai abordar realmente as consequências da viagem no tempo e de ter evitado o apocalipse e também nos mostrar o que aconteceu com as outras crianças que tinham poderes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham gostado das minhas impressões também da segunda temporada. Se eu pudesse dar uma nota para essa temporada de The Umbrella Academy, eu dou de 0 a 5, eu dou 5, muito feliz. Foi uma temporada assim excelente, com personagens muito bem explorados e com grande amadurecimento. Espero muito que a Netflix renove para a terceira temporada. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe ele com seus amigos e até a próxima!